Eu mandei liberar essa catraca agora. O grito de Gustavo explodiu no saguão, fazendo o barulho de conversas e telefones morrer instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi pesado, cortado apenas pelo som mecânico e irritante da catraca travada. Pi, 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 pi. Gustavo Alencar, herdeiro majoritário daquele império têxtil, esmurrava o vidro temperado da entrada. O rosto dele estava vermelho, as veias do pescoço saltadas, o suor frio já escorrendo pela têmpora. Ele empurrava as rodas da cadeira com violência, jogando o corpo para frente, batendo o metal da cadeira contra a barreira de aço. "Você tá surdo, Ferreira?" Ele berrou, a voz rouca de quem não gritava há muito tempo. "Eu sou o dono dessa porcaria. Libera a minha entrada." Do outro lado da catraca, Ferreira, o chefe da segurança, um homem que Gustavo viu crescer na empresa, a quem deu o primeiro emprego, estava de braços cruzados. Ele suava, olhava para os lados, mas não se movia. "Não posso, Dr. Gustavo." Ferreira murmurou sem coragem de encarar os olhos furiosos do patrão. "O crachá do senhor não passa. Tá bloqueado no sistema." "Como é que é? Bloqueado? Eu sou o presidente do conselho. Sai da minha frente." Gustavo, num acesso de raiva e desespero, recuou a cadeira e avançou com tudo. Pá! O impacto das pedaleiras de metal na canela do segurança fez um barulho seco. Ferreira grunhiu e recuou um passo, mas antes que a passagem se abrisse, dois outros seguranças mais jovens fecharam o cerco, formando um muro de ternos pretos. "É ordem superior, doutor," Ferreira disse, a voz endurecendo para disfarçar a vergonha. "Ordem do Dr. Rogério. Ele disse que o senhor foi afastado, que o senhor está desequilibrado." A palavra ecoou no saguão como um tapa na cara. "Desequilibrado?" Gustavo soltou uma risada nervosa, incrédula. As mãos tremiam no aro da cadeira. "Ele me chamou de louco? É isso que vocês acham? Que eu tô louco?" Dezenas de funcionários pararam. Ninguém trabalhava mais. Celulares foram levantados discretamente na altura do peito. Estavam filmando. A humilhação de Gustavo estava sendo transmitida ao vivo. "Que cena patética, hein, primo?" A voz veio de cima, aveludada, calma, cruel. Gustavo jogou a cabeça para trás, olhando para o mezanino de vidro que ficava sobre o saguão. Lá estava ele. Rogério, impecável num terno italiano azul marinho, segurando uma pasta de couro, olhando para baixo com um sorriso de canto de boca. Ele parecia um imperador romano assistindo aos leões comerem os cristãos. "Desce aqui, Rogério!" Gustavo gritou, apontando o dedo trêmulo. "Desce aqui e fala na minha cara. Manda liberar essa entrada. A votação da venda é hoje." Rogério ajeitou o relógio de ouro no pulso, sem pressa. "A votação é para a diretoria executiva, Gustavo, não para ex-funcionários inválidos." Ele disse a palavra inválido com um prazer sádico. "E infelizmente, primo, você vai ter que dar meia volta e ir para casa tomar seus remédios." "Eu vou votar. A empresa é minha." Gustavo tentou forçar a cadeira de novo, mas os seguranças nem se mexeram. "Ah, é?" Rogério arqueou a sobrancelha. "Então sobe. A reunião é no 3º andar." "Mas olha que azar. Tivemos um pico de energia agora mesmo." Os elevadores queimaram. Todos eles. Gustavo olhou para o painel dos elevadores ao fundo. As luzes estavam apagadas. Era mentira. Era uma armadilha suja e óbvia. "Você desligou de propósito, seu covarde." Gustavo sentiu as lágrimas de ódio queimarem os olhos. "Se você quer tanto votar não, sobe a escada." Rogério abriu os braços, desafiando. A voz dele ecoou para todo mundo ouvir. "A escada tá logo ali. São só 3 andares, Gustavo. Mostra para todo mundo que você é homem capaz de gerir essa empresa. Ou vai ficar aí chorando na portaria." Rogério deu uma risadinha curta, virou as costas e sumiu pelo corredor do mezanino. Gustavo ficou cego. O mundo ao redor dele ficou vermelho. O ódio pulsava nas têmporas dele.
Ele não pensou na lógica. Ele não pensou na impossibilidade física. Ele só pensou que precisava subir. Eu vou subir. Eu vou matar ele. Ele sussurrava, os dentes trincados. Com um movimento brusco, Gustavo travou as rodas da cadeira. Clac! Ele se jogou para frente. Não houve graça nenhuma no movimento. O corpo dele, inerte da cintura para baixo, caiu como um saco de batatas no chão de granito duro. Pof! Ah! Ele gemeu alto quando o cotovelo bateu na pedra fria. Oh! De choque, correu pela multidão. Alguns cobriram a boca, mas ninguém se mexeu, ninguém estendeu a mão. O medo de Rogério era maior que a compaixão. Gustavo estava no chão, o terno caro, esfregando na sujeira. Ele cravou as unhas no piso liso, tentando se puxar. As pernas dele se arrastavam atrás, moles, pesadas. Ele parecia uma criança aprendendo a engatinhar, mas com o rosto de um homem destruído. Ele se arrastou meio metro, a respiração ofegante. O coração parecia que ia explodir. Ele olhou para a escadaria imponente de mármore branco à sua frente. Parecia o Himalaia. Ele tentou se içar para o primeiro degrau. Seus braços tremiam. Ele não tinha força. Os meses dopado na cama, a falta de fisioterapia, a depressão, tudo cobrava o preço agora. Ele bateu a testa no mármore gelado do primeiro degrau e desabou. Ele começou a chorar. Não era choro de dor física, era o choro da dignidade que tinha acabado de morrer ali, naquele chão, na frente de 300 pessoas. Ele era um lixo. Rogério estava certo. Ele não era nada. Pá! O barulho de um balde cheio d'água sendo largado com violência no chão assustou quem estava perto. Água com desinfetante espirrou no sapato de um executivo, que pulou para trás com nojo. Ei, cuidado aí! Mas Thalita não ouviu. Ou se ouviu, não ligou. Thalita, 25 anos, uniforme cinza de limpeza um pouco largo, luvas amarelas de borracha e um lenço segurando os cabelos cacheados. Ela estava parada a 3 metros de Gustavo, segurando o cabo do rodo com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ela viu tudo. Ela viu a arrogância do homem lá em cima. Viu os seguranças fortes virando a cara. Viu os engravatados filmando a desgraça alheia para postar no grupo da firma. E viu aquele homem no chão. O pai de Thalita tinha morrido numa cadeira de rodas, esquecido pelo INSS, humilhado em filas de hospital. Aquela cena acendeu um fogo dentro dela que ela não conseguia controlar. Não era racional, era visceral. Era a raiva de classe, a raiva da injustiça, a raiva humana. Bando de covarde. Ela sibilou entre os dentes. Thalita largou o rodo. A madeira bateu no chão e rolou. Ela marchou para o meio do saguão. O passo dela era pesado, firme, as botas de borracha fazendo um som diferente dos saltos finos das secretárias. Dá licença! Sai da frente! Ela empurrou um rapaz que estava filmando. O celular dele quase caiu. Ela chegou onde Gustavo estava. Ele estava encolhido, escondendo o rosto nos braços, soluçando baixinho. Doutor? Ela chamou. A voz dela não era doce, era urgente. Gustavo nem levantou a cabeça. Sai daqui! Ele gritou para o chão, a voz embargada. Me deixa! Não olha para mim! Ele esperava a pena. E a pena era a pior coisa do mundo. Mas Thalita não tinha pena. Ela tinha pressa. Sem pedir permissão, ela se agachou ao lado dele. O joelho dela bateu no chão duro, sem cerimônia. O senhor não vai ficar aí lambendo o chão para o seu primo rir, ela disse. O tom era de bronca, de mãe falando com o filho que caiu. Gustavo levantou os olhos assustado. Viu o rosto simples daquela moça, sem maquiagem, com olheiras de quem acordou às 4 da manhã para pegar 2 ônibus. Viu os olhos dela. Eram pretos, fundos e estavam pegando fogo. Quem é você? Ele sussurrou confuso. Sou a pessoa que vai te levar lá para cima. Agora. Gustavo piscou, achando que estava delirando. É escada, garota.
Eu sou pesado. Não tem como. Tem sim, ela retrucou. Nas minhas costas. O quê? Gustavo recuou o tronco. Mas você tá louca? Louco é o senhor de ficar aqui se humilhando, ela rebateu. Nesse momento, Ferreira, o chefe da segurança, percebeu o movimento e deu um passo à frente, tentando recuperar a autoridade que tinha perdido. Ei, você aí da limpeza! Thalita, né? Sai daí agora! Ferreira gritou. Tá maluca, garota? Vai sujar o terno do doutor Gustavo. Você vai ser demitida por justa causa. Sai de perto dele. Thalita virou o pescoço devagar. O olhar que ela lançou para Ferreira fez o homem grande engolir seco. Havia tanto desprezo naquele olhar que valia por 1000 xingamentos. Suja tá a sua consciência, Ferreira! Ela gritou, a voz ecoando no saguão inteiro. Você viu esse homem te dar emprego, e agora deixa ele no chão? Se não vai ajudar, cala a boca! Ferreira travou, ficou vermelho, recuou. Thalita voltou-se para Gustavo. Vamos, doutor. Eu não tenho o dia todo e a votação vai começar. Agarra no meu pescoço. Eu não posso... Gustavo gaguejou. A vergonha era insuportável. É humilhante. Humilhante é desistir, ela cortou. Eu carregava saco de cimento de 50 quilos na obra do meu pai. O senhor deve pesar o quê? Uns 70? Eu aguento. Eu tenho as costas largas. Gustavo olhou para a escada, olhou para o rosto dela. Era a única mão estendida naquele lugar maldito. Ele engoliu o orgulho. O gosto era amargo. Com as mãos trêmulas, ele se içou um pouco e passou os braços ao redor do pescoço da faxineira. Segura, ele avisou, fechando os olhos para não ver o mundo girar. O cheiro dela invadiu o nariz dele. Não era perfume francês. Era cheiro de água sanitária, suor e um sabonete barato de lavanda. Um cheiro real. Trava os dedos, ela comandou. Thalita respirou fundo, enchendo o peito. Ela se posicionou de 4 apoios, sentiu o peso do corpo morto dele sobre suas costas. Era pesado, mais pesado do que ela imaginava. As pernas dele eram fardos inúteis que pendiam. Ela tensionou as coxas grossas, acostumadas com o trabalho pesado. Humph! Ela grunhiu, fazendo força. Ela começou a levantar. As pernas tremeram violentamente. O joelho estalou. Vai cair! Alguém gritou na multidão. Mas ela não caiu. Ela firmou o pé na base. Ficou de pé. Gustavo estava pendurado nela, estilo cavalinho, mas sem nenhuma alegria. O rosto dele estava escondido na curva do pescoço dela, queimando de vergonha. Thalita ajeitou a pegada, segurando firme por baixo das coxas dele com suas mãos enluvadas. Ela deu o primeiro passo em direção à escada. 1, 2, 3. O saguão ficou em silêncio absoluto. Era uma procissão grotesca e heróica ao mesmo tempo. A faxineira pequena carregando o gigante caído. No primeiro andar, a adrenalina inicial começou a passar, dando lugar à realidade física brutal. A respiração de Thalita já era um chiado alto, audível para quem estava perto. Ha! Ha! O suor descia em bicas pelo rosto, molhando o colarinho cinza do uniforme, encharcando o lenço na cabeça. Gustavo, com o ouvido colado nas costas dela, ouvia o coração dela batendo desesperado, rápido demais, como um tambor de guerra. Tum, 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 tum. Você não vai aguentar. Ele sussurrou no ouvido dela, sentindo cada tremor do corpo dela passar para o dele. Me solta. Por favor. Eu sou muito pesado. Fica quieto. Ela respondeu entre dentes, focada apenas no próximo degrau. Não, mexe. Eles chegaram ao patamar do primeiro para o segundo andar. Alguns funcionários saíram das salas de vidro, atraídos pelo barulho. Viam a cena e ficavam paralisados. Ninguém ria mais.
O esforço daquela mulher era algo que constrangia a covardia de todos eles. Já no segundo andar, era dor pura. As pernas de Talita queimavam como se estivessem pegando fogo. O ácido lático inundava os músculos. Ela sentia cãibras nas panturrilhas. Ela parou no meio do lance de escada, encostando o ombro na parede para não cair para trás. As botas de borracha escorregavam um pouco no mármore polido. Talita! Gustavo chamou, lembrando o nome que o segurança tinha gritado. Para! Você vai ter um troço! Ela não respondeu. Ela fechou os olhos por um segundo, engoliu o seco da garganta, puxou o ar com força e desencostou da parede. Falta pouco, ela disse para si mesma. Quando ela foi dar o passo para o próximo lance, a desgraça aconteceu. O suor que pingava do rosto dela tinha molhado o degrau de mármore liso. Quando ela pisou com o pé direito para pegar impulso, a bota de borracha não aderiu. Cuidado! Gustavo gritou, sentindo o corpo dela ceder. Talita perdeu o equilíbrio. O peso de Gustavo a puxou para trás. Se eles caíssem de costas, Gustavo bateria a cabeça e poderia morrer, ou ela quebraria a coluna. Num reflexo desesperado, suicida, Talita jogou o peso do corpo para frente, contra a quina dos degraus. Toc! O som foi horrível. Osso batendo em pedra. Ai! O grito dela rasgou o ar. O joelho direito dela bateu com tudo na quina viva do mármore. A calça do uniforme rasgou na hora. O sangue brotou vermelho vivo, manchando o tecido cinza, escorrendo pela canela. Ela caiu de joelhos no degrau, arfando, cega de dor. Acabou! Chega! Gustavo tentou se soltar, desesperado. Você se machucou feio. Me solta, Talita. Pelo amor de Deus! Talita estava tremendo. A dor era lancinante, daquelas que fazem a vista escurecer. Ela segurou os braços dele com tanta força que podia deixar marcas. Ela levantou a cabeça. O suor entrava nos olhos. Lá em cima, a apenas 10 metros, estava a porta de vidro fosco da presidência. Dava para ver as sombras dos homens lá dentro. Dava para ouvir a voz abafada de Rogério discursando. Eu não desisto. Ela sussurrou, a voz trêmula, chorosa, mas inquebrável. Eu sou teimosa, moço. A gente não nadou isso tudo para morrer na praia. Ela apoiou a mão no corrimão dourado. Os dedos da luva amarela escorregaram. Com um grunhido animal, ela forçou a perna machucada. Ela subiu. Ah! Ela gemeu quando apoiou o peso no joelho cortado. Gustavo parou de lutar. Ele entendeu. Se ele se mexesse, seria pior. Ele abraçou ela mais forte. Ele encostou o rosto no cabelo suado dela e chorou em silêncio. Pela primeira vez em 3 anos, ele não se sentiu sozinho. Aquela mulher estava sangrando por ele. O sangue pingava no mármore branco a cada passo. Plique, plique. Eles chegaram ao topo. A secretária de Rogério, Vanessa, uma loira impecável que estava lixando as unhas na recepção, levantou num pulo e levou a mão à boca, horrorizada. Meu Deus! O que é isso? Vanessa guinchou. Vocês não podem entrar aí. Olha o estado de vocês. O chão tá sujando tudo de sangue. Talita nem olhou para a cara dela. Ela focou na porta dupla de madeira maciça à sua frente. Abre a porta, Gustavo disse para a secretária, a voz gelada. Vanessa negou com a cabeça, paralisada de nojo e medo. Talita não esperou. Como não tinha as mãos livres, ela virou de costas para a porta. Segura firme, ela disse, e deu um coice. Um chute com a sola da bota, usando a raiva, a dor e a exaustão como força. Bam! A porta se abriu com um estrondo, batendo na parede interna da sala de reuniões. O ar-condicionado gelado bateu no rosto fervendo de Talita. Dentro da sala, o tempo parou. Ao redor da mesa oval de mogno, 12 homens engravatados, investidores americanos, chineses e o conselho local, giraram as cadeiras ao mesmo tempo.
Na cabeceira, Rogério estava com a caneta Montblanc suspensa no ar, a milímetros de assinar o contrato de venda. O sorriso vitorioso dele congelou e se desfez, transformando-se numa máscara de choque. A imagem na porta era brutal. Uma faxineira pequena, imunda, com a calça rasgada e ensanguentada, o rosto vermelho de esforço, carregando o dono da empresa nas costas como se ele fosse uma cruz sagrada. Thalita entrou. O passo era manco, arrastado. Ploft, ploft. Ela caminhou até a cabeceira oposta à de Rogério. A cadeira vazia do presidente estava lá. Pronto. Ela soltou todo o ar dos pulmões. Com cuidado, ela se virou e agachou, deixando Gustavo escorregar das suas costas para o couro macio da poltrona. Assim que o peso saiu, Thalita quase desmaiou. Ela teve que se apoiar na mesa com as duas mãos enluvadas para não cair de cara no chão. Ela respirava como se tivesse corrido uma maratona, o peito subindo e descendo violentamente. Gustavo caiu no assento, exausto, o terno amarrotado, o cabelo grudado na testa. Mas ele estava lá, sentado na cadeira dele. Ele ajeitou o paletó com as mãos trêmulas. Levantou a cabeça. O olhar dele cruzou a mesa e fuzilou Rogério. Atrasamos um pouco, Gustavo disse. A voz saiu rouca, fraca, mas carregada de uma autoridade que fez a sala inteira tremer. O elevador pifou. Lembra, primo? Rogério engoliu seco. Ele olhou para os investidores que estavam boquiabertos, alternando o olhar entre o sangue na perna da faxineira e o herdeiro na cadeira. Gustavo! Rogério tentou sorrir, mas saiu uma careta nervosa. Isso é ridículo. Olha o estado de vocês. Estamos no meio de uma assinatura solene. Você devia estar em casa, descansando. Eu sou o acionista majoritário desta empresa. Gustavo cortou, a voz subindo de tom. Ele bateu a mão espalmada na mesa. Haft, eu detenho 51% das ações com direito a voto. E enquanto eu respirar, nada é assinado aqui sem a minha ordem. Ele olhou para o documento na frente de Rogério. E o meu voto é não. Rogério se levantou, furioso, derrubando a cadeira dele para trás. Você não pode fazer isso. O acordo está fechado. Eles vão retirar a oferta. Você é um inválido, Gustavo. Você não tem capacidade mental para decidir nada. Rogério apontou para Thalita com nojo. Olha para você. Precisou vir no lombo da empregada como um animal de carga. Isso prova que você é patético. Gustavo não gritou. Ele olhou para Thalita. Ela estava ali, de pé ao lado dele, sangrando, tremendo, mas de cabeça erguida, encarando Rogério com ódio. A força dela passou para ele. Patético é você, Rogério, que precisa esconder cadeira de rodas e desligar elevador para se sentir homem, Gustavo disse, baixo e letal. Ele olhou para a porta, onde Ferreira e os outros seguranças tinham acabado de chegar, ofegantes de subir a escada correndo atrás de Thalita. Ferreira! Gustavo chamou. O segurança-chefe estremeceu. Ele olhou para o dono verdadeiro na cadeira. Sim, doutor Gustavo. O doutor Rogério não faz mais parte desta empresa. Acompanhem ele até a saída. Agora. Um murmúrio de choque correu à mesa. Rogério arregalou os olhos. Você não pode me demitir. Eu sou o CEO. O conselho me apoia. O conselho sou eu. Gustavo rugiu, a voz explodindo na sala. Fora da minha sala! Ferreira, percebendo que o poder tinha mudado de mãos e talvez tentando compensar a covardia de antes, não hesitou. Ele avançou e segurou Rogério pelo braço. Vamos, doutor, sem escândalo. Me solta! Rogério berrou, se debatendo enquanto era arrastado pelos guardas. Vocês vão pagar por isso. Gustavo, você vai se arrepender. Rogério foi arrastado até a porta. Ele se segurou no batente, resistindo, o rosto vermelho de ódio. Ele olhou nos olhos de Gustavo e lançou a cartada final. Você acha que ganhou, né? Aproveite seus 5 minutos de glória, aleijado. Ele sorriu, um sorriso frio, demoníaco.
Eu já dei entrada no pedido de curatela total. O juiz vai receber o laudo amanhã. Eu vou provar que você é incapaz, que é louco. Ele desviou o olhar para Thalita. E vou provar que você está sendo manipulado por essa lixeira aí. Amanhã, Gustavo, você volta a ser um vegetal. E você, faxineira, você vai para a cadeia. Os seguranças puxaram Rogério e a porta se fechou, abafando os gritos dele. O silêncio voltou à sala. Pesado, sufocante. Os investidores começaram a recolher os papéis, constrangidos, saindo um por um sem dizer nada. Ficaram apenas Gustavo e Thalita. A adrenalina de Gustavo evaporou num segundo. O mundo começou a girar. Pontos pretos dançaram na frente dos olhos dele. Obrigado, ele tentou dizer para ela, virando o rosto, mas a voz sumiu. A escuridão veio rápida. Gustavo pendeu para o lado, desmaiando de exaustão e estresse. Thalita, apesar da dor no joelho, foi rápida. Ela o segurou antes que ele batesse a cabeça no braço de madeira da cadeira. Ela puxou a cabeça dele para o peito dela, sujando o rosto dele com o suor e o sangue da luta deles. Ela acariciou o cabelo dele, sentindo o coração dele fraco. Ela olhou para a porta vazia, onde a ameaça de Rogério ainda ecoava. Ela sabia que ele não estava blefando. A guerra tinha apenas começado, e ela estava com medo, muito medo. Algum tempo depois, a porta do quarto principal da mansão Alencar se fechou com um clique pesado de tranca. Pela primeira vez em 3 anos, Gustavo estava protegido. Dentro do quarto, o ar parecia menos sufocante, mas a tensão era palpável. Gustavo estava sentado na beira da cama, ainda pálido, as mãos tremendo levemente sobre os joelhos inertes. Thalita estava encostada na porta, respirando fundo, como se tivesse acabado de fugir de uma guerra. O uniforme dela ainda estava sujo de sangue no joelho e manchado de suor, mas ela não parecia sentir a dor. Você precisa de um médico, Thalita, Gustavo disse, a voz baixa, quebrando o silêncio. Esse joelho tá feio. E deixar o senhor aqui sozinho com aquela governanta? Thalita negou com a cabeça, mancando até a mesa de cabeceira para pegar um copo d'água. A Marta tem olhar de cobra. Se eu sair, ela entra. E se ela entrar, Deus sabe o que ela põe na sua água. Gustavo olhou para ela. Era estranho. Ele era o milionário, o dono de tudo, mas se sentia um menino assustado dependendo daquela mulher valente. Eu demiti a equipe de enfermagem, Gustavo disse firme. Acabei de mandar mensagem para o RH. A partir de hoje, ninguém entra nesse quarto sem minha autorização. Só você. Thalita parou com o copo na mão. Eu não sou enfermeira, doutor. Eu sou faxineira. Eu sei limpar chão. Não sei cuidar de... Ela parou, procurando a palavra certa. De um aleijado? Gustavo completou, amargo. De um homem ferido, ela corrigiu, olhando nos olhos dele. Eu não tenho curso, doutor. Eu não preciso de diploma, Thalita. Eu preciso de lealdade. Gustavo girou o corpo na cama, ficando de frente para ela. Eu pago o triplo do seu salário. Você aceita ser minha cuidadora? Minha guarda-costas? Thalita arregalou os olhos. O triplo do salário mudaria a vida da família dela na roça. Pagaria a cirurgia da mãe, a escola da irmã. O senhor está falando sério? Nunca falei tão sério. Eu tô cercado de urubus, Thalita. Você foi a única que não tentou me bicar. Thalita colocou o copo na mesa. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? O senhor vai tomar um banho decente agora e vai comer comida de verdade. Chega de sopa rala. Gustavo sorriu. Foi um sorriso fraco, mas genuíno. Fechado. O banho foi uma cerimônia silenciosa e constrangedora, mas necessária. Thalita ajudou Gustavo a passar para a cadeira de banho. O banheiro era enorme, mármore preto e ouro, frio como uma tumba. Quando Thalita tirou a camisa de Gustavo, ela travou. Ela levou a mão à boca para abafar um gemido. As costas de Gustavo eram um mapa de negligência.
Havia marcas vermelhas profundas nas escápulas e na base da coluna, escaras de decúbito, feridas causadas por ficar deitado dias na mesma posição, sem ninguém para virá-lo. Meu Deus! Talita sussurrou. Eles deixavam o senhor apodrecer na cama. Gustavo abaixou a cabeça humilhado. Às vezes eu pedia água e ninguém vinha. Eu ficava olhando para o relógio. 2, 4, 6 horas. Ouvia eles rindo na cozinha. Talita sentiu uma lágrima quente escorrer pelo rosto. Ela pegou a esponja macia e o sabonete líquido. Isso acabou, doutor, ela disse, a voz embargada. Enquanto eu estiver aqui, nunca mais. Ela começou a lavá-lo. O toque dela era firme, mas infinitamente delicado nas feridas. Não havia malícia, não havia vergonha, havia apenas cuidado humano. Gustavo fechou os olhos, sentindo a água morna e a mão calejada dela, limpando não só a sujeira, mas a solidão de anos. Do lado de fora, no corredor escuro, a governanta Marta encostava o ouvido na madeira maciça da porta. Ela ouviu o barulho do chuveiro, ouviu a voz suave de Talita. Marta pegou o celular do bolso do avental impecável. Os dedos ágeis digitaram uma mensagem para Rogério. Ela se trancou com ele. Está cuidando das feridas. Ele vai se recuperar rápido se continuar assim. A resposta veio vibrando na mão dela, fria e direta. Não deixe ele se fortalecer. O plano continua. Prepare o terreno. 2 semanas se passaram. O quarto tinha mudado. As cortinas pesadas estavam abertas, deixando o sol entrar. O cheiro de remédio e mofo tinha sumido, substituído pelo cheiro de limpeza e lavanda que Talita trazia. Gustavo estava diferente. A barba de náufrago tinha sumido, revelando um rosto angular e bonito. Ele fazia exercícios com halteres leves que Talita tinha improvisado com garrafas de água. Mas a tensão na casa só aumentava. Rogério não aparecia, mas mandava lembranças. Um buquê de lírios, flores de velório. Uma caixa de bombons suíços que Talita jogou no lixo com medo de veneno. Numa tarde chuvosa, Gustavo chamou Talita para perto da estante. Talita, a gente precisa se preparar. O silêncio do Rogério é pior que os gritos dele. O que o senhor quer fazer? Trocar as fechaduras? Não adianta. A casa é dele no papel da administração. Eu preciso de provas. Gustavo olhou para um quadro na parede. Empurra aquele quadro para o lado. Talita obedeceu. Atrás da pintura havia um cofre digital embutido na parede. Eu não tenho a senha, doutor. Eu tenho. Gustavo ditou os números. 19-05-92. Data que minha mãe morreu. O cofre apitou e abriu. Clique. Dentro não havia muito. Alguns documentos antigos e um maço grosso de dinheiro vivo, amarrado com elástico. Eu guardei isso aqui há 5 anos, para uma emergência, Gustavo explicou. Pega tudo. Talita pegou o dinheiro. Era muito. O que eu faço com isso? Você vai sair agora. Pega um táxi, vai até o centro numa loja de espionagem. Compra a melhor câmera escondida que tiver. Câmera? O senhor acha que ele vai tentar entrar aqui? Eu tenho certeza. E quando ele entrar, a gente tem que pegar ele no flagra. Gustavo segurou o braço dela. Talita, compra uma que tenha visão noturna e bateria própria. Se ele cortar a luz, a câmera tem que continuar gravando. Talita assentiu, guardando o dinheiro dentro da roupa. Eu volto num pé e noutro. Tranca essa porta e não abre nem pro Papa. Talita saiu. Gustavo ficou sozinho, ouvindo o som da chuva batendo na janela. Ele sentiu um arrepio na espinha. Ele sabia que estava jogando xadrez com um psicopata. 3 horas depois, Talita voltou, ensopada. Ela tirou da sacola um objeto que parecia um relógio de mesa digital, moderno, preto espelhado. O vendedor disse que é o melhor, ela sussurrou, trancando a porta de novo. Tem infravermelho para escuro total. Grava 48 horas na bateria interna. A lente fica aqui, ó, escondida no número 12.
Gustavo pegou o relógio. As mãos tremiam de ansiedade. Perfeito! Vamos colocar na mesa de cabeceira. Eles posicionaram o relógio virado estrategicamente para pegar a cama de Gustavo e a porta de entrada. Tá gravando? Gustavo perguntou. A luzinha vermelha piscou 3 vezes e apagou. Tá gravando, sim. Agora a gente tem um terceiro olho. Gustavo suspirou. Vem, Rogério. Pode vir. Eram 7 da noite quando a tempestade piorou. Trovões faziam as janelas vibrarem. A campainha tocou. Thalita e Gustavo trocaram um olhar. É ele, Thalita disse, espiando pela fresta da cortina. O carro preto tá lá fora. Gustavo endireitou as costas na cadeira de rodas. Deixa entrar. A gente está gravando. Haja naturalmente. Minutos depois, a maçaneta girou. A porta estava destrancada porque Gustavo mandou destrancar para não levantar suspeitas de que estavam conspirando. Rogério entrou. Ele trazia um sorriso largo e falso e uma garrafa de vinho debaixo do braço. A governanta Marta veio logo atrás para pegar o casaco molhado dele. Boa noite, família, Rogério disse, a voz ecoando no quarto. Que tempestade, hein? Vim ver se meu primo favorito tá precisando de algo. Tô precisando de paz, Rogério, Gustavo disse seco. O que você quer? Vim fazer as pazes. Rogério caminhou até a mesa de cabeceira. Trouxe um vinho, safra especial. Vamos brindar? Rogério colocou a garrafa de vinho em cima da mesa de cabeceira, exatamente na frente do relógio câmera. Gustavo viu. O coração dele disparou. A garrafa estava bloqueando a lente. Se acontecesse algo, a câmera só filmaria o rótulo do vinho. Rogério sorriu e se afastou, indo em direção ao banheiro do quarto. Vou só lavar a mão. Marta, pega taças pra gente. Assim que Rogério entrou no banheiro, Gustavo estalou os dedos para Thalita e apontou freneticamente para a garrafa com os olhos. Tira! Ele sussurrou, apenas mexendo os lábios. Thalita entendeu na hora. Esse vinho tá quente, doutor. Ela disse em voz alta, para Rogério ouvir do banheiro. Vou colocar aqui na cômoda para respirar. Thalita pegou a garrafa e a mudou de lugar, desobstruindo a visão da câmera. O relógio voltou a ter o campo de visão limpo. A cama, a porta e o centro do quarto. Rogério saiu do banheiro secando as mãos. Ele olhou para a mesa, viu que a garrafa tinha mudado de lugar, mas não desconfiou da câmera. Achou apenas que era coisa de empregada. Então, primo, Rogério começou. Zap! Um trovão estourou lá fora e, no mesmo segundo, a luz da mansão inteira cortou. Escuridão total. Breu. Ah, maravilha! A voz de Rogério soou no escuro. Thalita! Gustavo chamou, tenso. Tô aqui, doutor. Vou pegar a lanterna do celular. Nesse momento, um som metálico e agudo soou na porta do quarto. Clac, clique. Era o som de uma chave girando na fechadura, mas a porta já estava aberta. Não. Era a chave mestra trancando a porta por fora? Não. A porta se abriu com violência. Passos pesados invadiram o quarto escuro. Quem tá aí? Gustavo gritou. A câmera espiã, com seu sensor infravermelho automático, continuava gravando silenciosamente no escuro. Ela via o que os olhos humanos não viam. 2 seguranças enormes, entrando com a ajuda da governanta Marta, que segurava a porta. Segura a mulher! A voz de Rogério ordenou no escuro. Não! Me solta! Thalita gritou. Houve barulho de luta. Thalita derrubou um abajur. Crash! Gustavo sentiu mãos fortes segurarem seus ombros na cadeira. O que é isso? Ele berrou. Ele sentiu um cheiro doce num pano úmido sendo pressionado contra seu nariz e boca. E, ao mesmo tempo, uma picada aguda no pescoço. Uma injeção. Fica quietinho, primo. A voz de Rogério sussurrou no ouvido dele. Gustavo tentou prender a respiração, mas a droga injetada era potente. O corpo dele amoleceu em segundos. Os braços caíram, a cabeça pendeu. Ele estava consciente, mas paralisado.
Era como se tivesse sido enterrado vivo dentro do próprio corpo. Liga o gerador, Marta, Rogério ordenou. Segundos depois, as luzes de emergência e depois as luzes principais voltaram. A cena se revelou, e a câmera gravava tudo em alta definição. Gustavo estava torto na cadeira de rodas, babando um pouco, os olhos arregalados de terror, incapaz de se mexer ou falar. Thalita estava no chão, sendo segurada por 2 brutamontes. O lábio dela estava cortado. Seu covarde! O que você deu para ele? Thalita gritou, cuspindo sangue. Rogério ajeitou o terno, calmo. Dei um calmante. Ele estava muito agitado. Ele se virou para a governanta. Marta, o kit, agora! Na frente de Thalita e na frente da câmera, que agora tinha visão perfeita, Marta tirou do bolso do avental um pacote plástico. Ela foi até a bolsa humilde de tecido de Thalita, que estava pendurada numa cadeira. Não! Thalita berrou, tentando se soltar. Não faz isso! Marta abriu a bolsa. Começou a colocar os itens, um por um, com calma metódica. 1. Um maço de notas de dólar. 2. Um relógio Rolex de ouro, do pai de Gustavo. 3. 3 frascos de remédios tarja preta. Pronto, doutor Rogério, Marta disse, fechando a bolsa. A prova do crime está no lugar. Rogério sorriu para Thalita. Viu como é fácil? Você não é mais a cuidadora heroína. Agora você é a ladra viciada que dopava o patrão para roubar a fortuna. Ele pegou o celular. Alô? Delegado Cunha? Pode subir. O flagrante está pronto. Gustavo via tudo. Ele queria gritar, queria pular no pescoço do primo, mas seu corpo era pedra. Ele só conseguia mover os olhos. Ele olhou para o relógio na mesa. Por favor, grava tudo. Não demorou 5 minutos. A polícia já estava esperando no portão, parte do esquema. O quarto foi invadido por policiais fardados e uma equipe de paramédicos de branco. O que temos aqui? O delegado perguntou, fingindo surpresa. Uma tragédia, delegado. Rogério fez sua melhor cara de tristeza. Minha governanta desconfiou que a faxineira estava roubando. Quando viemos confrontar, ela surtou. O Gustavo estava assim, totalmente drogado. O delegado foi até a bolsa de Thalita, abriu, tirou o Rolex e os remédios. Flagrante delito, tráfico, furto qualificado e lesão corporal grave. Isso é mentira. Thalita gritou enquanto era algemada com força, as mãos nas costas. Clique, clique. Eles plantaram isso. O Gustavo sabe. Olha para ele. Ele está paralisado. Eles injetaram coisa nele. O rapaz está tendo uma overdose. O delegado disse, sem nem checar o pulso de Gustavo. Leva a mulher. Os policiais arrastaram Thalita. Ela chutava e gritava. Gustavo! Não deixa eles te levarem! Gustavo! Gustavo ouvia os gritos dela se afastando. Eram facadas no coração dele. E o paciente? O paramédico perguntou a Rogério. Rogério tirou um papel do bolso interno do paletó. Aqui está a ordem judicial de interdição provisória. Eu sou o curador. Ele precisa de internamento psiquiátrico imediato. Levem para a clínica Repouso Sereno e caprichem na dose de segurança. Ele é agressivo. Os enfermeiros pegaram Gustavo. Eles não tiveram a gentileza de Thalita. Eles o pegaram pelos braços e pernas e o jogaram numa maca rígida. Apertaram as correias de couro com força nos pulsos e tornozelos. Gustavo estava preso, imóvel, mudo. Enquanto a maca passava pela porta, ele viu Rogério parado ao lado da mesa de cabeceira. Rogério pegou a garrafa de vinho que Thalita tinha mudado de lugar. Tchic, tchic. Vinho quente é horrível, Rogério disse, olhando para o nada. Ele não viu a câmera. Ele estava cego pela própria arrogância. Rogério serviu uma taça e brindou na direção da maca que saía. Boa viagem, primo. Mande cartões postais do inferno. Gustavo foi empurrado pelo corredor.
A última imagem que ele teve foi da porta do seu quarto se fechando, o quarto onde ele foi feliz por 2 semanas, o quarto onde estava a única prova que poderia salvá-los, um relógio barato piscando silenciosamente no escuro. Lá fora, a chuva batia forte na ambulância. Gustavo foi jogado dentro do veículo frio. A sirene ligou. Ele estava sozinho de novo, mas dessa vez ele tinha um motivo para sobreviver: ódio e amor. Gustavo abriu os olhos, mas o corpo não respondeu. Ele tentou levantar o braço para coçar o nariz, mas sentiu o couro apertar seu pulso. Ele olhou para baixo. Seus braços e pernas estavam amarrados às grades laterais da cama hospitalar com correias grossas de contenção. Tudo era branco: as paredes, o teto, o lençol. O único cheiro era de desinfetante forte e medo. Vejo que a bela adormecida acordou. A voz veio do canto do quarto. Gustavo virou o pescoço, o único movimento que lhe restava. Rogério estava sentado numa poltrona de couro sintético, folheando uma revista de iates, com as pernas cruzadas elegantemente. Onde eu tô? A voz de Gustavo saiu pastosa. A língua parecia pesar 1 tonelada por causa dos sedativos. Clínica Repouso Sereno. Rogério respondeu sem tirar os olhos da revista. O melhor depósito de gente. Quer dizer, clínica de reabilitação do Estado. É para sua própria segurança, primo. Você estava muito agitado. Gustavo puxou as amarras com raiva. O couro rangeu, mas não cedeu. Me solta, Rogério. Você não pode me prender aqui. Eu não sou louco. Ah, Gustavo, o laudo médico diz o contrário. Rogério jogou a revista numa mesa e caminhou até a cama. Ele se inclinou sobre Gustavo, o rosto a centímetros de distância, invadindo seu espaço vital. Surto psicótico agudo, dependência química induzida. O juiz me deu a curatela provisória ontem à noite. Eu sou seu pai agora, Gustavo, e como um bom pai, eu tomo as decisões difíceis. Gustavo sentiu o estômago embrulhar. O que você fez com a empresa? Rogério sorriu. Aquele sorriso de quem acabou de ganhar na loteria. Hoje de manhã, às 8 horas, eu assinei o pré-contrato de venda com os chineses. Reativei a negociação que você tentou melar. O sinal cai na conta amanhã. A fábrica já era, Gustavo. Vai virar um condomínio de luxo. Gustavo fechou os olhos. O legado de 70 anos do pai dele, destruído por capricho e ganância. E a Thalita? Gustavo perguntou, a voz falhando. O que você fez com ela? A expressão de Rogério endureceu. O ciúme e o nojo transpareceram. Aquela favelada está onde merece. Presídio feminino. Tráfico de drogas é crime inafiançável, sabia? Ela vai pegar uns 15 anos, no mínimo. Rogério viu uma lágrima escorrer pelo canto do olho de Gustavo e sorriu, satisfeito. Esquece ela, primo. Quando ela sair de lá, vai ser uma velha sem dentes. E você? Bom, você vai passar o resto da vida aqui babando nesse travesseiro. Ninguém vai acreditar em você. Você é o louco, ela é a ladra, e eu sou o herói sofredor que salvou a família. Rogério olhou para o Rolex no pulso. O Rolex que era do pai de Gustavo, que ele tinha roubado da bolsa de Thalita depois da apreensão. Tenho que ir. Tenho um almoço com os investidores. Tente descansar. Amanhã é a audiência de confirmação da sua interdição e a custódia daquela sujeita. O juiz vem te ouvir. Mas, sinceramente, nem se esforce para falar. Rogério deu 2 tapinhas humilhantes no rosto de Gustavo e saiu, assobiando. Gustavo ficou sozinho no silêncio branco. O desespero era físico. Ele queria gritar, mas não tinha ar. Se Thalita estava presa por culpa dele, que sentido fazia viver? A porta se abriu novamente. Passos leves, de tênis de borracha. Gustavo abriu os olhos, esperando um enfermeiro bruto com outra injeção. Mas era uma mulher, uma senhora baixa, rechonchuda, com cara de avó cansada, usando uniforme branco. Ela trazia uma bandeja com um copinho de remédio e água. Hora da medicação, Dr. Gustavo.
ela disse. A voz era suave, não mecânica. Ela soltou a correia da mão direita dele para que ele pudesse pegar o copo. Gustavo sentiu o sangue voltar a circular no braço. Ele olhou para o copinho. Eram 2 comprimidos azuis, o Sossega-Leão. Ele olhou para a enfermeira. No crachá, Célia. Gustavo teve um instinto. O mesmo instinto que teve quando olhou para Thalita no saguão. Ele viu uma brecha de humanidade. Dona Célia, ele sussurrou, segurando o copo, mas sem beber. A enfermeira suspirou, cansada. Toma logo, meu filho. Se o supervisor passar e ver que você não tomou, eles mandam a equipe de contenção. E a injeção dói. Eu não sou louco, Gustavo disse, fixando os olhos nos dela. Eu não preciso disso. Todos dizem isso, querido. É parte da doença. Eles prenderam a mulher que eu amo. Gustavo falou rápido, atropelando as palavras, desesperado para ser ouvido. A Thalita, ela é faxineira. Eles plantaram drogas na bolsa dela na minha frente. O meu primo, ele quer minha herança. Célia hesitou. A mão dela parou no ar. Delírios costumam ser sobre perseguição abstrata, alienígenas, vozes. Aquilo era específico demais, doloroso demais. Por favor, Célia. Gustavo largou o copo na mesa e segurou a mão dela. A mão dele estava gelada. Eu não tenho dinheiro aqui. Não tenho nada para te dar. Mas eu juro pela alma da minha mãe. Se eu tomar esse remédio, eu viro um zumbi. E amanhã, na frente do juiz, eu não vou conseguir defender ela. E ela vai ser condenada por um crime que não cometeu. Uma lágrima grossa caiu do olho de Gustavo e molhou a mão da enfermeira. Célia olhou para a porta. O corredor estava vazio. Ela trabalhava ali há 20 anos. Ela sabia que muitos loucos eram apenas parentes incômodos que famílias ricas queriam esconder. E aquele rapaz tinha o olhar mais triste e lúcido que ela já vira. O que você quer que eu faça? Ela sussurrou, tremendo. O remédio... Joga fora e me empresta seu celular. Por 2 minutos. Eu preciso ligar para o advogado do meu pai. Célia sentiu o coração disparar. Aquilo dava demissão por justa causa. Mas ela olhou para o rosto do rapaz. Lembrou do filho dela. Num movimento rápido, ela pegou os comprimidos e jogou no lixo infectante. Fingiu que deu a água para ele. Rápido, ela tirou o celular do bolso do jaleco, desbloqueou e entregou. Se alguém entrar, você finge que está dormindo. Gustavo pegou o aparelho. As mãos tremiam tanto que ele errou a senha na primeira vez. Ele digitou o número que sabia de cor desde criança. Chamou 1, 2, 3 vezes. Alô? Uma voz grave, velha e impaciente atendeu. Doutor Hélio, sou eu. Gustavo. Gustavo? Menino, onde você está? Eu te liguei a semana toda. O Rogério disse que você viajou para um spa na Suíça. É mentira. Eu tô preso na clínica Repouso Sereno. O Rogério me interditou. Ele prendeu a Thalita. A moça da limpeza eu vi no jornal agora cedo. Cinderela do tráfico. A coisa é feia, Gustavo. É armado, foi tudo armado na minha frente. Hélio, me escuta, eu tenho a prova. Que prova? O Rogério controla tudo. No meu quarto, na mansão, tem um relógio de mesa digital, preto, na cabeceira da minha cama. Um relógio? Gustavo, foca! É uma câmera, Hélio. Gustavo sussurrou gritado. Eu comprei uma câmera espiã, ela gravou tudo. O Rogério plantando a droga, a injeção que me deram, tá tudo no cartão de memória desse relógio. A linha ficou muda. Ouviu-se o som de Hélio puxando o ar. Meu Deus, o Rogério sabe disso? Não. Ele acha que é só um relógio barato. Hélio, você tem que pegar aquele relógio antes que ele reforme o quarto. A audiência é amanhã de manhã. Eu vou dar um jeito. Eu vou tirar ela de lá. E vou tirar você. Aguenta firme, garoto. Finja que tomou os remédios. Fique babando se for preciso. Obrigado, Hélio. Obrigado. Gustavo desligou e devolveu o celular.
Ele estava chorando de alívio. Obrigado, Célia. Você salvou 2 vidas hoje. A enfermeira guardou o celular rápido e prendeu o braço dele de volta. Reza, meu filho, porque se o seu primo descobrir, nós 2 estamos fritos. Ela apagou a luz e saiu. Gustavo ficou no escuro. Mas pela primeira vez em dias, não era o escuro do fim. Era o escuro antes do amanhecer. O presídio feminino era o oposto da clínica. Era quente, úmido e barulhento. Cheirava a suor, cigarro barato e esgoto. Thalita estava encolhida no canto de uma cela superlotada com outras 15 mulheres. Ela estava sentada no chão, abraçando os joelhos. O rosto dela estava inchado do tapa de Rogério. O joelho machucado da escada latejava, sem curativo. Ei, novata! Uma presa maior com tatuagens no pescoço se aproximou. Bonito esse cabelo, hein? Cuidado que aqui dentro puxam pela raiz na briga. Thalita sentiu o medo gelar a espinha. Ela tocou nos seus cachos longos. Eram a única coisa bonita que lhe restava. Mas ela pensou em Gustavo. Ele estava lutando lá fora. Ela esperava. Ela precisava sobreviver aqui dentro. Thalita foi até o banheiro imundo da cela. Achou um pedaço de gilete velha esquecido numa pia. Sem pensar 2 vezes, ela segurou uma mecha do cabelo e cortou. Rick, Rick. As presas olharam surpresas. Thalita cortava o próprio cabelo com raiva, com desespero. As mechas caíam na pia suja. Ela deixou curto, desigual, quase rente à cabeça, estilo Joãozinho, mas mal feito. Pronto, ela disse para a presa tatuada, virando-se com o rosto molhado de lágrimas, mas com o queixo erguido. Agora não tem onde puxar. A presa sorriu, impressionada. Tu é doida, garota. Gostei de você. Nesse momento, a carcereira bateu na grade. Thalita Silva, visita de advogado. Thalita gelou. Advogado? Ela não tinha dinheiro nem para o ônibus. Ela foi levada algemada até o parlatório. Sentou-se do lado de vidro. Do outro lado não era um defensor público cansado. Era um senhor de terno cinza impecável, cabelos brancos penteados para trás e óculos de aros grossos. Ele tinha uma pasta de couro antiga. Thalita pegou o interfone. Quem é o senhor? A voz dela tremeu. O homem sorriu. Um sorriso gentil, de avô. Eu sou Hélio. Fui advogado do pai do Gustavo por 40 anos e sou amigo do Gustavo. O nome fez o coração de Thalita falhar uma batida. Como ele tá? Ele tá vivo? Eles levaram ele. Ele estava paralisado. Parecia morto. Ele está vivo, Thalita, e lúcido. Ele me ligou ontem à noite, escondido de uma enfermeira. Thalita encostou a testa no vidro sujo, fechando os olhos. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele me contou tudo. Sobre a armadilha. Sobre o relógio. Thalita abriu os olhos. O relógio. A câmera. O senhor pegou? O senhor pegou a prova? Ainda não. É por isso que estou aqui. Hélio encostou um papel no vidro. Eu preciso que você assine isso. É uma autorização para eu retirar seus pertences pessoais da mansão. Mas a casa é do Rogério agora. Não importa. Você morava lá. A lei diz que você tem direito a retirar suas roupas e itens de higiene. É a brecha que eu preciso para entrar naquele quarto com um oficial de justiça sem levantar suspeita de que estou procurando provas. O Rogério é arrogante. Ele não vai revistar uma sacola de roupas velhas. Thalita entendeu. O velho era uma raposa. Doutor Hélio, o Rogério é o diabo. Cuidado! Eu troquei as fraldas do Rogério, minha filha. Ele sempre foi um moleque mimado e cruel, mas ele cometeu um erro fatal. Qual? Mexeu com a mulher errada. O Gustavo me disse que você carregou ele nas costas por 3 andares. Thalita passou a mão no cabelo curto, sentindo a falta dos cachos. Eu carregaria de novo. Até o céu se precisasse. Eu sei.
Por isso eu vou tirar você daqui. Assina. Thalita assinou o papel que o guarda passou pela fresta. Hélio guardou o documento na pasta. Aguenta firme, menina. Amanhã é o dia do juízo. Na mansão Alencar eram 2 da tarde e o céu estava cinza lá fora. Rogério estava na beira da piscina tomando um uísque com gelo, falando ao telefone com um corretor de imóveis. Sim, pode demolir a edícula. Quero fazer uma quadra de tênis. O interfone tocou. Doutor Rogério? A voz do porteiro. O oficial de justiça está aqui. E o doutor Hélio. Rogério revirou os olhos e desligou o telefone. Deixa entrar. Devem ter vindo trazer a notificação da falência daquela faxineira. Minutos depois, Hélio entrou na sala, caminhando com a ajuda de uma bengala, seguido por um oficial de justiça fardado e sério. A que devo a honra, Hélio? Rogério nem levantou da espreguiçadeira. Vim buscar os pertences da minha cliente, a senhorita Thalita, Hélio disse formal e frio. O juiz autorizou a retirada de roupas e itens pessoais. A família dela pediu. Rogério riu, balançando o gelo no copo. Ah, claro. As roupas de trapo dela. Fiquem à vontade. A Marta acompanha vocês até o quartinho de empregada nos fundos. Na verdade, Hélio interrompeu, o coração batendo forte. Parte das coisas ficou no quarto principal. Ela estava dormindo lá, não estava? Cuidando do Gustavo? Rogério parou de rir. Ele estreitou os olhos. Estava. Podem ir. Mais rápido. Eu mandei dedetizar aquele quarto hoje à tarde para tirar o cheiro de doença. Hélio sentiu o estômago gelar. Se chegassem 1 hora mais tarde, a dedetizadora teria revirado tudo. Marta, a governanta, apareceu da cozinha, secando as mãos. Ela tinha aquele olhar de cão de guarda. Venham, ela disse, seca. Eles subiram a escada. O quarto de Gustavo estava frio. A cama desfeita, com os lençóis ainda amarrotados do momento da invasão. Hélio sentiu um aperto no peito, vendo o cenário da violência contra o filho de seu melhor amigo. Mas ele focou na mesa de cabeceira. O relógio preto estava lá, quieto, piscando uma luzinha quase invisível. Hélio começou a pegar algumas roupas de Thalita que estavam dobradas numa cadeira. Colocou numa sacola plástica. Pegou a escova de dentes no banheiro. E então caminhou casualmente até a mesa de cabeceira. O que o senhor vai fazer? Marta deu um passo à frente, bloqueando o caminho. Hélio não recuou. Ah, isso aqui... Ele apontou para o relógio. A Thalita disse que comprou esse relógio para cronometrar os remédios do Gustavo. Tem a nota fiscal na bolsa apreendida, é dela. Era mentira. Mas Marta não era policial para saber o que tinha na bolsa. Marta olhou para o relógio, um objeto de plástico, feio. Isso não combina com a decoração mesmo. Pode levar esse lixo. Hélio pegou o relógio. Sua mão suava, mas ele segurou com firmeza. Ele sentiu o peso do objeto, o peso da liberdade. Obrigado, Marta. Ele colocou o relógio na sacola bem no meio das roupas emboladas. Quando estavam saindo do quarto, Rogério apareceu no corredor, bloqueando a passagem. Já acabaram? Sim, Rogério. Só trapos velhos. Hélio levantou a sacola, balançando-a. O relógio estava lá dentro. Se batesse em algo... Rogério olhou para a sacola. Por um segundo, Hélio achou que ele ia pedir para revistar. O ar ficou pesado. Hélio, me diz uma coisa. Rogério sorriu, cínico. O Gustavo, ele perguntou de mim? Eu não falei com o Gustavo, Rogério. Ele está incomunicável, não está? Está, melhor assim. Ele está muito agressivo. Uma pena. Uma pena mesmo. Passar bem. Hélio passou por ele. Desceu a escada sentindo os olhos de Rogério queimando suas costas. Assim que entrou no seu carro velho no estacionamento e fechou a porta, Hélio puxou o relógio da sacola. Ele virou o objeto. Havia uma entrada para cartão SD na base. Vamos ver o que você viu, meu amiguinho.
Hélio murmurou, beijando o relógio. Era meia-noite no escritório do doutor. Hélio, o escritório estava escuro, iluminado apenas pela luz azul da tela do computador. A chuva batia na janela. Hélio estava sentado, assistindo ao vídeo pela 10ª vez. Na tela, a imagem em preto e branco, visão noturna, era cristalina. Via-se a porta abrindo com a chave mestra. Via-se Rogério entrando sorrateiro com os seguranças. A luta, a injeção no pescoço de Gustavo, a luz voltando e o áudio era perfeito. Marta, o kit, agora. Hélio viu Marta tirando as drogas do avental e colocando na bolsa de Thalita. Viu Rogério rindo e ligando para o delegado. Hélio pausou o vídeo no frame exato onde Rogério segurava os frascos de remédio antes de colocá-los na bolsa. O rosto dele estava nítido. O velho advogado tirou os óculos e esfregou os olhos cansados. Filho da mãe. Ele sussurrou para a tela. Você se enforcou com a própria corda, Rogério. Ele sabia que aquilo era dinamite. Se ele levasse num pendrive, Rogério poderia tentar quebrar, roubar, alegar que foi editado. Hélio abriu o navegador, entrou no e-mail criptografado do tribunal. Anexar arquivo. Enviar para gabinete do juiz corregedor. Urgente, segredo de justiça. A barra de upload encheu. Enviado, agora estava na nuvem do judiciário. Ninguém poderia apagar. Hélio olhou para a foto de Alberto Alencar na parede. Alberto, seu filho vai ficar bem, e a nora que ele escolheu, essa é das boas. A manhã seguinte amanheceu cinza e chuvosa. A frente do Fórum Criminal estava cheia. Repórteres de programas sensacionalistas estavam na porta, capas de chuva amarelas, microfones em punho. Estamos aqui aguardando a chegada da Cinderela do crime, a faxineira acusada de dopar o herdeiro têxtil Gustavo Alencar, dizia uma repórter. Um carro blindado preto chegou. Rogério desceu, acompanhado de 2 advogados caros. Ele fez uma cara de tristeza para as câmeras. Só queremos justiça. É um momento de dor para a família, ele disse, com voz embargada. O Gustavo está muito doente. Lá dentro, na sala de audiência, o clima era de enterro. A porta lateral se abriu. Gustavo foi trazido numa cadeira de rodas pelos enfermeiros da clínica. Ele usava um pijama hospitalar azul, estava sem fazer a barba, a cabeça pendendo para o lado, babando um pouco. Rogério, sentado na mesa da acusação, sorriu discreto. O primo estava destruído. O plano tinha sido perfeito. Coitado! Rogério sussurrou para o promotor. Nem sabe que dia é hoje. Do outro lado, a porta da carceragem se abriu. Thalita entrou, escoltada por 2 policiais militares. O choque foi visível. Ela usava o uniforme bege do presídio e chinelos. Mas o que chamava a atenção era o cabelo. Os cachos longos tinham sumido. O cabelo estava curto, picotado, rente ao couro cabeludo. O rosto estava pálido, com um hematoma roxo na bochecha, mas ela estava de cabeça erguida. Quando ela viu Gustavo na cadeira, os olhos dela encheram d'água. Gustavo, que parecia um vegetal, levantou a cabeça milimetricamente. Ele viu Thalita, viu o cabelo cortado, o coração dele doeu, mas ele piscou, uma vez, lento e firme. Thalita entendeu. Ele está fingindo, ele está comigo. Dr. Hélio entrou por último. Ele mancava, mas carregava seu notebook debaixo do braço como se fosse uma arma carregada. Ele sentou ao lado de Thalita e segurou a mão dela. Bom dia, meritíssimo, Hélio disse ao juiz que entrava. O juiz, um homem severo de toga preta, sentou-se na cabeceira. Vamos começar. Esta é uma audiência conjunta para tratar da custódia da ré Thalita Silva e da confirmação da curatela do senhor Gustavo Alencar. Rogério ajeitou a gravata. Era só formalidade. Ele já tinha vencido. O juiz olhou para Gustavo. Senhor Gustavo, o senhor me ouve? Entende onde está? Gustavo ficou em silêncio por um longo tempo. Rogério segurou o riso.
O primo estava em Marte. Então Gustavo endireitou as costas. Ele limpou a garganta. O olhar vago sumiu, substituído por um olhar de aço. Ouço sim, excelência. A voz dele saiu rouca, mas preencheu a sala. E vejo também, vejo muito bem, principalmente as cobras. Rogério parou de sorrir. O advogado dele franziu a testa. O louco estava falando frases complexas. Hélio abriu o notebook em cima da mesa. Excelência, Hélio disse, levantando-se devagar. Antes de ouvirmos qualquer testemunha, a defesa requer a exibição de uma prova nova, um vídeo. Protesto! O advogado de Rogério pulou da cadeira. Não fomos notificados dessa prova. Isso é emboscada. A prova foi protocolada no sistema do tribunal e enviada ao gabinete do senhor ontem à noite, excelência. Hélio disse calmo. Trata-se de uma gravação feita no quarto da vítima, no momento exato do suposto flagrante. O juiz olhou para o monitor dele. Viu o arquivo que Hélio tinha enviado. O arquivo está aqui, doutor, o juiz disse ao advogado de Rogério. Dada a gravidade da acusação de tráfico, eu defiro a exibição. Rogério sentiu o sangue gelar. Gravação? Que gravação? Hélio conectou o cabo HDMI no telão da sala. A sala escureceu. No telão gigante apareceu a imagem do quarto de Gustavo. A data e hora no canto. 2 dias atrás, 19h15. A imagem mostrava Rogério entrando. Mostrava ele colocando a garrafa de vinho na mesa. Não! Rogério sussurrou, ficando branco como papel. No vídeo, a luz apagou. A visão noturna infravermelha ativou. A imagem ficou verde e preta, fantasmagórica, mas nítida. Viu-se a porta abrindo, viu-se a injeção no pescoço de Gustavo, viu-se Marta tirando as drogas do bolso. A verdade estava explodindo na cara de todos. A sala de audiência estava mergulhada na penumbra, iluminada apenas pela luz fria e azulada do telão. O silêncio era absoluto, quase religioso. Todos assistiam, hipnotizados pela cena brutal que se desenrolava em silêncio visual, até que o áudio final, alto e claro, reverberou pelas paredes do tribunal, destruindo qualquer dúvida. Marta, o kit, agora! Na tela, a governanta Marta tirava o pacote do avental, o relógio de ouro, o maço de dólares, os frascos de remédio tarja preta. Com uma calma assustadora, ela enfiava tudo na bolsa de tecido humilde de Thalita. Pronto, doutor Rogério. A prova do crime está no lugar. Viu como é fácil? Agora você é a ladra viciada. A voz de Rogério no vídeo era puro veneno. O vídeo terminou. A tela ficou preta. Dr. Hélio pausou a reprodução com um clique seco no teclado e acendeu as luzes da sala. O efeito foi imediato, como se alguém tivesse estourado uma represa. Um murmúrio chocado correu pela plateia. Repórteres digitavam freneticamente em seus celulares. O promotor de justiça, um homem sério que até então estava sentado ao lado de Rogério, afastou sua cadeira bruscamente, como se o réu tivesse uma doença contagiosa. Rogério estava paralisado. O rosto dele, antes bronzeado e arrogante, estava cinza, sem vida. Ele abria e fechava a boca, mas nenhum som saía. O suor escorria pela testa dele, estragando a maquiagem que ele usava para parecer bem na TV. A governanta Marta, que estava sentada na primeira fila da assistência, convocada para testemunhar contra Thalita, levantou-se devagar, as pernas tremendo, tentando sair de fininho em direção à porta lateral. Onde a senhora pensa que vai? A voz do juiz trovejou, fazendo Marta pular. Oficial de justiça, feche as portas. Ninguém sai desta sala. Marta desabou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos, chorando compulsivamente. Rogério, sentindo o laço apertar em seu pescoço, levantou-se num pulo, derrubando a cadeira de madeira com um estrondo. Isso é falso! Ele gritou, a voz estridente, aguda de pânico. É montagem, é inteligência artificial. Eles fabricaram isso. Excelência,
O Gustavo é rico. Ele pagou alguém para fazer esse vídeo. O juiz ajustou os óculos na ponta do nariz, olhando para Rogério com um desprezo gelado que fez a sala congelar. Senhor Rogério, a perícia digital do tribunal já autenticou os metadados do arquivo enviado ontem à noite pelo Dr. Hélio. O vídeo é original, sem cortes, e a sua voz... Bom, a sua voz é inconfundível. Eu sou inocente! Rogério apontou o dedo trêmulo para Gustavo. Ele é o louco. Ele armou tudo. Ele é um vegetal. Não tem capacidade de fazer nada. Gustavo, que até aquele momento estava quieto na cadeira de rodas, fingindo estar dopado, fez um movimento. Ele levantou a cabeça. O olhar vago sumiu. Os olhos dele focaram em Rogério como lasers. Eu não sou louco, Rogério, Gustavo disse. A voz dele estava rouca pelo desuso, mas calma e cortante como vidro. Eu sou apenas um homem que acordou. Gustavo travou as rodas da cadeira. Ele apoiou as mãos pálidas nos braços de metal. Gustavo, não... Thalita sussurrou ao lado dele, preocupada, vendo o esforço dele. O senhor tá fraco. Mas Gustavo precisava fazer aquilo. Não era um milagre. Era pura força de vontade lutando contra a atrofia. Durante 3 anos, Rogério o manteve dopado e deitado para que seus músculos enfraquecessem, vendendo a mentira de que a lesão na medula era total. Mas a lesão era parcial. As pernas dele tinham sensibilidade. O que faltava era força. E agora ele tinha força de sobra vinda do ódio. Com um grunhido de dor, Gustavo empurrou o corpo para cima. Os braços tremeram violentamente. As pernas, finas e fracas, oscilaram como varas verdes. A sala ficou em silêncio absoluto. Ver o inválido lutar contra a gravidade era hipnotizante. Gustavo ficou de pé, trêmulo, suando frio, apoiado pesadamente na mesa dos advogados para não cair, mas estava de pé, no mesmo nível dos olhos de seu primo. Você disse que eu era um vegetal, Gustavo disse ofegante, cada palavra custando um pulmão de ar. Disse que eu precisava de um pai. Mas você esqueceu uma coisa, primo. Gustavo deu um passo minúsculo, arrastando a perna direita. Você esqueceu que eu sou um Alencar. E nós não morremos fácil. Rogério recuou, batendo as costas na parede do tribunal, encurralado pela presença daquele homem que ele julgava morto. Excelência! O promotor de justiça se levantou, limpando o suor da testa e ajeitando a beca. Diante da prova cabal de flagrante forjado, cárcere privado, lesão corporal grave, administração de substância entorpecente e fraude processual, o Ministério Público requer a prisão preventiva imediata de Rogério Alencar e Marta Souza. O juiz bateu o martelo. O som foi seco, definitivo, como um tiro. Pá! Deferido. Policiais, prendam os acusados e espeçam o alvará de soltura da ré Thalita Silva imediatamente. Anulo neste ato qualquer processo de interdição contra o senhor Gustavo Alencar. O caos se instalou no tribunal. 2 policiais militares avançaram sobre Rogério. Não! Tira a mão de mim! Vocês sabem quem eu sou? Rogério gritava, se debatendo como uma criança mimada, o rosto vermelho e inchado de choro. Eu vou acabar com a carreira de vocês. Eu sou rico. Eu sou o dono da Alencar Têxtil. O senhor tem o direito de permanecer calado, o policial disse sem paciência, girando o braço de Rogério para trás com força técnica. Clique. O som das algemas fechando nos pulsos de Rogério foi a melodia mais doce que Thalita já tinha ouvido. Marta, a governanta, nem resistiu. Ela estendeu os pulsos para o outro policial, soluçando alto. Foi ele que mandou. Eu só obedeci. Ele disse que ia me demitir se eu não fizesse. Eu tenho filhos. Rogério foi arrastado pelo corredor central do tribunal, passando bem na frente de Gustavo, que tinha voltado a sentar na cadeira exausto, e Thalita. Ele parou por um segundo, segurado pelos guardas. O cabelo estava despenteado, a gravata torta, o nariz escorrendo. Ele olhou para Gustavo com puro ódio.
Isso não acabou, Gustavo. A empresa está vendida. O contrato está assinado. Você está falido. O dinheiro dos chineses já entrou e eu transferi para fora. Você não tem nada. Gustavo olhou para o primo com pena. Uma pena profunda. O contrato foi assinado por um curador fraudulento, Rogério. Dr. Hélio respondeu, sorrindo e fechando seu notebook. É nulo de pleno direito. A venda foi cancelada há 30 minutos. Eu mesmo liguei para o Banco Central e para os investidores. O dinheiro foi estornado. A cor sumiu do rosto de Rogério. O último triunfo dele tinha evaporado. Ele não era rico. Ele não era poderoso. Ele era apenas um presidiário falido. Levem ele daqui, Gustavo disse baixo, virando o rosto. Rogério foi levado gritando palavrões, perdendo toda a pose de Lorde, revelando o monstro pequeno e patético que sempre foi. Quando a porta da carceragem se fechou atrás dele, a energia da sala mudou. O ar ficou leve. Um policial se aproximou de Thalita com uma chave pequena prateada. Com licença, moça. Ele abriu as algemas dela. O metal caiu na mesa. Clim! Thalita esfregou os pulsos marcados de vermelho, sentindo o sangue voltar a circular. Ela olhou para as mãos livres. Livres. Ela olhou para Gustavo. Ele estava pálido, a camisa do pijama suada pelo esforço de ter ficado em pé, mas ele sorria para ela. Thalita não aguentou. Ela correu. Ignorou o juiz, ignorou os advogados, ignorou o protocolo do tribunal. Ela se jogou sobre Gustavo na cadeira de rodas, abraçando-o com tanta força que a cadeira girou um pouco. Gustavo a segurou, enterrando o rosto na curva do pescoço dela, sentindo o cheiro de presídio, de sabão barato e de suor frio, que para ele era o melhor perfume do mundo. Acabou. Ele chorou no ombro dela, soluçando como uma criança. Acabou, minha onça. Eu tive tanto medo. Thalita soluçava, apertando as costas dele, sentindo os ossos dele. Achei que nunca mais ia te ver. Achei que iam te matar lá naquela clínica. Eu prometi. Gustavo se afastou um pouco para olhar o rosto dela. As mãos dele tremiam ao tocar o rosto dela. Ele deslizou os dedos pelo cabelo curto e picotado dela. O que fizeram com seu cabelo? Thalita abaixou a cabeça, instintivamente, tentando cobrir o corte irregular com as mãos. Tive que cortar, para sobreviver lá dentro. As presas puxavam na briga. Tô feia, né? Pareço um homem. Gustavo segurou o queixo dela com firmeza e levantou o rosto dela para a luz. Você é a mulher mais linda que eu já vi na minha vida, com cabelo, sem cabelo, careca. Você é a minha heroína, você é a minha força. A plateia do tribunal, advogados, estagiários e até os jornalistas começaram a aplaudir. Tímidos no começo, depois mais fortes, foi uma catarse coletiva. Gustavo olhou para Hélio. O velho advogado estava limpando os óculos, emocionado. Hélio, Gustavo chamou. Você guardou? Hélio sorriu e enfiou a mão no bolso do paletó. Recuperei do seu quarto ontem, junto com as roupas da Thalita. Sabia que você ia precisar. Hélio entregou a Gustavo uma pequena caixinha de veludo azul gasta pelo tempo. Gustavo segurou a caixinha. Ele olhou para Thalita. Thalita, ele disse. A sala ficou em silêncio de novo. Gustavo, o que... Gustavo tentou se ajeitar na cadeira. Eu queria me ajoelhar, ele disse, frustrado com as pernas. Mas minhas pernas ainda não deixam. Então vou pedir olhando no seu olho. Ele abriu a caixinha. Dentro, um anel simples de ouro amarelo, com uma pequena pedra antiga. Esse anel era da minha mãe. Ela foi a única mulher que me amou sem pedir nada em troca. Até você aparecer. Thalita levou as mãos à boca, as lágrimas escorrendo pelos dedos. Eles tiraram minha dignidade, minha empresa, minha liberdade, Gustavo disse, a voz embargada. Mas não conseguiram tirar você de dentro de mim. Você me carregou nas costas, Thalita. Literalmente. Você sangrou por mim naquela escada. Ninguém nunca fez isso por mim.
Eu faria de novo. Ela sussurrou. Eu sei, e agora eu quero passar o resto da vida tentando retribuir. Eu não sei se vou voltar a andar 100%. Talvez eu precise de bengala. Talvez eu precise dessa cadeira às vezes. Mas eu prometo que meu coração vai estar sempre de pé por você. Ele estendeu o anel. Thalita Silva, você aceita casar com esse homem quebrado e consertar a vida dele para sempre? Thalita riu e chorou ao mesmo tempo. Ela se inclinou e beijou Gustavo, um beijo salgado de lágrimas. Aceito! Aceito! Aceito 1000 vezes, seu teimoso! Gustavo colocou o anel no dedo dela. Coube perfeitamente, mesmo com a mão dela inchada e calejada. Dr. Hélio fechou a pasta, satisfeito. Missão cumprida, Alberto. Ele sussurrou para o teto falando com o amigo falecido. Seu menino está em boas mãos. 1 ano depois, o sol do meio-dia batia implacável no pátio de concreto do presídio estadual. O calor era insuportável, subindo em ondas do chão. Rogério não era mais o Dr. Rogério. Agora, ele era apenas o detento 452 do pavilhão C. Ele estava muito magro, a pele descascando de sol, usando um uniforme laranja encardido e largo demais para ele. Ele estava de joelhos no chão do banheiro coletivo, segurando uma escova velha. Esfrega direito isso aí, Mauricinho! Gritou um detento enorme, o chefe da cela, chutando o balde de água suja. Tá cheirando a mijo ainda. Eu tô limpando, Rogério resmungou, a voz fraca e quebrada. Não ouvi. O chefe deu um tapa na nuca de Rogério. Eu tô limpando, senhor. Desculpa. Rogério disse rápido, tremendo de medo, mergulhando a escova na água cinza. Ele voltou a esfregar a latrina imunda. As mãos dele, que antes só seguravam volantes de carros esportivos e taças de cristal, agora estavam cheias de feridas e fungos. As unhas, sempre feitas, estavam pretas e quebradas. Ele parou por um segundo para limpar o suor que ardia nos olhos. As costas doíam muito. Ele teve um flash de memória, lembrou de Thalita limpando o chão da empresa, lembrou de como ele zombava dela, de como ele chutou o balde dela uma vez só por maldade. Você nasceu para isso, faxineira, ele tinha dito. A vida tinha um senso de humor cruel. Agora ele era a faxineira e ninguém viria salvá-lo. Bora! Quer ir para a solitária? O guarda gritou, batendo o cacetete na grade. Rogério baixou a cabeça, chorando em silêncio, e continuou a esfregar a sujeira dos outros. Enquanto isso, a 30 quilômetros dali, em outro mundo, o jardim da mansão Alencar estava irreconhecível. Onde antes havia grama morta, abandono e sombras, agora havia canteiros de flores coloridas, balões brancos e azuis e uma música suave tocando. Era o aniversário de 1 ano do renascimento. Gustavo estava de pé, perto da mesa do bolo. Ele usava uma bengala elegante de madeira escura na mão direita, mas suas pernas estavam firmes. 1 ano de fisioterapia intensiva, nutrição correta e, principalmente, amor, tinham revertido a atrofia muscular. Ele mancava, sim. Ele cansava rápido, sim. Mas ele andava. Ele olhava o mundo na altura dos olhos. Ele conversava com os novos diretores da empresa. A produção aumentou 30%, Gustavo dizia, confiante, segurando um copo de suco. Porque agora os funcionários trabalham felizes. Eu mandei instalar elevadores novos em todas as unidades. Acessibilidade total. Ninguém fica para trás na minha empresa. De repente, a música parou. Todos olharam para a porta da varanda. Thalita apareceu. Ela estava radiante. O cabelo, que tinha sido cortado na prisão, cresceu forte e saudável, formando uma coroa de cachos definidos que brilhavam ao sol. Ela usava um vestido de linho branco, simples e elegante. Ela ainda tinha as mãos de quem trabalhou duro, mas agora tinha a postura de uma rainha. E nos braços dela, um pacote precioso. Um menino de 3 meses, gordinho, risonho, vestindo um macacãozinho azul marinho.
o pequeno Alberto em homenagem ao avô. Gustavo pediu licença aos diretores e caminhou até elas. O som da bengala no piso de pedra, toque-toque, era o som da sua vitória. Meus amores, ele disse, chegando perto, os olhos brilhando. Thalita sorriu, aquele sorriso que tinha salvado a vida dele. Ele estava chorando de fome lá dentro, mas ouviu a voz do pai e parou na hora. Ela disse, passando o bebê com cuidado para o colo de Gustavo. Gustavo soltou a bengala, que ficou apoiada no corpo dele, e pegou o filho com os 2 braços fortes. O bebê agarrou o dedo dele. Oi, Beto. Gustavo sussurrou encantado. Você vai crescer sabendo que sua mãe é uma guerreira, sabia? Thalita abraçou Gustavo pela cintura, apoiando a cabeça no ombro dele. Ela olhou para as pernas dele. Você está de pé há muito tempo, amor. Não quer sentar? A cadeira está ali. Gustavo olhou para a cadeira de rodas, que ficava num canto, disponível para quando ele cansava. Depois, olhou para Thalita e para o filho. Eu aguento mais um pouco. Ele sorriu. Eu gosto de ver vocês daqui de cima. Doutor. Hélio, sentado numa cadeira de jardim tomando um chá gelado, observava a cena com um sorriso satisfeito. A enfermeira Célia, agora contratada como governanta e babá-chefe da mansão, ganhando muito bem e tratada como família, estava ao lado dele, servindo o bolo. Gustavo olhou para o céu azul. A tempestade tinha passado. Ele se virou para Thalita e deu um beijo suave na testa dela. Obrigado, ele disse. Pelo quê? Ela perguntou, arrumando a gola da camisa dele. Por ter me carregado quando eu não podia andar. E por andar do meu lado agora que eu posso. Thalita sorriu e beijou o marido. Eu te carrego sempre, Gustavo, no meu coração. E assim, sob o céu azul, o jardim florido celebrava a festa e a felicidade genuína daquela família improvável, com o sol brilhando alto e apagando qualquer sombra do passado. Gostou dessa história? Você acha que o castigo do Rogério, virar faxineiro da prisão, foi justo ou ele merecia sofrer mais? O que você achou da superação do Gustavo? Me conta aqui nos comentários e se inscreva para não perder a próxima audionovela.